Oi, pessoal, boa noite. Tudo bom? Que Jesus abençoe a todos. Sejam bem-vindos. Vamos começar nosso estudo, né? Fazendo uma prece. Já 20 horas e 1 minuto, né? Estamos na nossa hora já. Espero que esteja tudo bem aí, né? Com o som, com a imagem. E vamos então nos preparar, tá? Então convidamos a todos para fecharmos os olhos, para pensarmos os melhores pensamentos que pudermos, plasmando em torno do nosso grupo e em torno de cada um de nós que aqui está, as imagens, os sentimentos, as energias com as quais nós gostaríamos de conviver durante esses minutos em que estaremos juntos, plasmando um ambiente florido, um ambiente iluminado, um ambiente leve, harmonioso, mesmo que não estivermos bem, que possamos nos esforçar neste momento por pensarmos algo um pouco melhor, até para mudarmos o nosso estado mental, emocional, espiritual e nos tornarmos mais receptivos à ajuda do alto, que nunca falha, que sempre está nos amparando e neste momento novamente estão conosco, nos ajudando como sempre, para que nós tenhamos mais saúde psíquica, saúde emocional, espiritual e física. Obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos de mais um dia, de mais uma noite, de mais um estudo que ora se inicia e que possamos captar como antenas que somos, antenas psíquicas, possamos captar as boas intuições do alto e transformá-las em boas resoluções, em boas escolhas, em boas atitudes. Que a tua luz ilumine os irmãos que sofrem no plano espiritual, ilumine todos aqueles que estão doentes, necessitados no plano material e abençoe todos os que estão com os nomes na área de texto, todos que foram colocados os nomes como intercessão a benefício desses queridos irmãos, que todos sejam amparados pela tua misericórdia, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, novamente, boa noite. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, né? De segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas. E às quartas-feiras, às 9 da manhã, tá bom? Então, você está convidado a estudar conosco, né? Hoje, mais uma vez, nós estamos com o Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 597A, ainda falando sobre os animais e o homem. Estamos falando dos três reinos, né? Na parte segunda do mundo espírito ao mundo dos espíritos, capítulo 11 dos três reinos, o animal, os animais e o homem. Certo? Allan Kardec havia perguntado, pessoal, se alguma coisa sobrevivia, se eu tinha alguma, se os animais tinham alguma coisa independente da matéria também, né? Aí os espíritos falaram que sim, né? Na pergunta anterior, né? Os espíritos falaram que sim, que sobrevive à morte, né? Então dando a entender que os animais também têm alma, né? Que sobrevive, que sobrevive à morte, né? Nós sabemos disso, né? A gente vem evoluindo através dos milhares e milhares de anos, encarnando e desencarnando, né? Encarnando e desencarnando. É assim que o princípio espiritual, como nos falou André Luiz, né? No livro Evolução em Dois Mundos, e também o Emmanuel, né? No livro A Caminho da Luz, eles falam sobre a evolução, né? O princípio espiritual foi transitando através dos reinos. E a gente chegou hoje à complexidade que nós somos, né? Mas isso foi resultado de milhares e milhares de anos, né? Então vamos lá, vamos para a subpergunta A, da pergunta 597. Todos podem participar, podem perguntar, podem acrescentar, tá?
Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Esse princípio espiritual, né? Será esse princípio que sobrevive à morte, né? Uma alma semelhante à do homem? O que vocês acham, pessoal? A alma dos animais é semelhante à do homem? Toma uma aguinha aqui para. Ou é diferente? Né? Vamos ver a resposta? Ai, ai. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem a distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus, né? O que que eles não quiseram dizer e o que que eles quiseram dizer, pelo que eu depreendo aqui, né? Nós temos a ideia, né, no livro dos Espíritos, a resposta deles numa outra questão, que todos fomos criados simples e ignorantes. Todos fomos criados simples e ignorantes. Né? Todos fomos criados com uma complexidade muito menor do que nós temos hoje, a simplicidade dos organismos, né? A complexidade era muito menor. E a, 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 a ignorância, né? Porque nós não tínhamos o que nós temos hoje de consciência, de bagagem, de entendimento. Éramos seres rudimentares, né? A vida começou nos oceanos, seres unicelulares. Mas ali nós já temos um serzinho que vai evoluir, que vai reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar muitas e muitas e muitas vezes. Né? Então, trata-se do mesmo princípio que sobrevive à morte, que reencarna, que desencarna. Né? Na pergunta, na pergunta 540, na pergunta 540, nós passamos, não faz muito tempo, né? Nós estamos na pergunta 597, né? Não faz muito tempo que a gente viu isso. Os espíritos responderam: tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Aí eles foram mais longe ainda, né? Os espíritos, com essa resposta que eles deram, a pergunta 540, eles foram mais longe ainda, né? Quer dizer, eles foram lá nos átomos, do átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Querendo dizer que um átomo já é uma unidade, né? É uma unidadezinha, né? Que vai evoluir, que vai progredir, né? Ao longo das eras aí, né? Vai demorar bastante tempo, né? Mas eles traçaram uma linha contínua, inclusive da matéria ao espírito. Olha que interessante, né? Nós estamos cercados de átomos, nós estamos cercados de matéria. Só que para os espíritos nós estamos cercados de vida. Vida, né, de uma forma mais ampla, né, entendendo como unidades que vão evoluir, vão progredir, né? Então, eles disseram aqui, é também uma alma, se quiseres, a alma dos animais, né? Dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem, é diferente da do homem pelo nível evolutivo. Né? Não quer dizer que é essencialmente diferente. A gente poderia pensar assim, que não, o homem sempre foi homem, sempre vai ser homem, o homem é a parte, né? E a gente poderia dizer, não, o animal foi criado animal, você sempre vai ser animal, né? Dentro do espiritismo não é assim que se pensa. Entendeu? Uns seres à parte totalmente.
se torna à parte por evolução, ou seja, entrou numa fase diferente da fase dos demais animais, né? Então, nesse sentido, ele se distingue, mas não essencialmente como criatura de Deus, como seres criados que fomos todos nós. Todos fomos criados simples e ignorantes, né? Então, é porém inferior à do homem, né? Os animais, porque chegaram num nível, né, que ainda falta muito até chegar ao homem, né? Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. É difícil, né? Eles estão dizendo isso, é difícil para a gente avaliar essa distância, né? Quem somos nós para questionar o que eles estão colocando aqui, né? Mas eles estão dando mais ou menos uma dimensão assim, né, do percurso que nós fizemos, né? Dos animais mais simples, mais rudimentares, até o homem, a distância que é de nós a Deus, né? Ou seja, é uma viagem longa aí, né? Mas a gente sabe que a nossa distância entre nós e Deus é uma coisa, né, infinita, né? Porque Deus é tudo, né? Deus é o Criador, nós somos a criatura, né? Mas assim, só para dar um gostinho pra gente, né? Para dar uma noção assim, né? Por cima, certo? Ok, pessoal? Então nós temos sim, né? Um passado em comum, né? Só que o ser humano ele já está mais avançado, né? Mas os seres rudimentares vão chegar também à fase que nós estamos hoje. E hoje, a fase que estamos hoje, né? Quando eles chegarem no que nós estamos hoje, nós vamos estar certamente muito além do que estamos hoje, né? Certo? Deus abençoe, né? Certo? Vamos lá? Pergunta 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma, né? Após a morte do corpo, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma, né? Essa é uma pergunta interessante, né? Quer dizer, os animais quando morrem, eles continuam sendo esses seres que nós conhecemos aqui. Se você tem um cachorrinho, o Pete, eu tenho um cachorrinho chamado Pete. Ei, Pete, né? Ou então Bilu, ou qualquer outro nome aí que você coloca. Uma gatinha, Cherry, os nomes que o pessoal coloca, né? Você vai encontrar o seu cachorrinho Pete lá no plano espiritual? Você pode reconhecer o seu cachorrinho se ele morrer antes que você, né? Você pode encontrar o Pete lá no plano espiritual e reconhecer ele. Falar, é o Pete. O Jimmy, né, João? Será que o João vai encontrar o seu Jimmy lá no. A Simone, a Nini? Quem é que é a Nini? É a coelhinha, Simone? Aí já tá todo mundo colocando o nome dos bichinhos. A Gorete colocou a Jade, né? A Lulu. Então, nós estamos conhecendo hoje aqui a dimensão animal aqui da participação aqui. Os bichinhos que participam do estudo, que geralmente estão perto dos donos aí, né? É a sua coelhinha, né, Simônia? Certo. A Safira e a Rubi. A Tânia, meu gato Romeu. Os nomes são interessantes, né? Os mais inusitados, né? A Marta tem o Lobo, a Márcia tem o Banzé. Ai, ai. A daí tem o Duque de Montenegro. Esse tem até sobrenome, hein? Daí. Ai, ai. A Maria Claire já colocou. Temos 11 aqui. É melhor nem colocar o nome, então, porque. Mas tá certo, vamos lá, né? Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma, né? Então,
vai conservar da sua individualidade. É que são duas coisas que o Kardec perguntou aqui que são importantes. A conservar a individualidade e a consciência de si mesma. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes, tá? Vamos ver a resposta aqui, né? Conserva a sua individualidade. Aí, ó, que beleza. Então vocês vão encontrar aí o Duque, a Nenê, toda a cachorrada e a gataiada aí. E os passarinhos, e o coelho, tudo que vocês têm aí, vocês vão encontrar. Tartaruga. Se coincidir, né? De vocês desencarnarem e o bichinho tá lá. Pode ser que tenha reencarnado já, né? Mas enfim, conserva a sua individualidade. Por quê? Porque é um ser que até chegar a cachorro, até chegar a gato, até chegar a tartaruga, até chegar a coelho, até chegar a passarinho, ó, milhares de anos. Foi muito tempo. Foi muito, muito, muito tempo. Até chegar na complexidade de um cachorro, de um gato, de um passarinho. Pensando em termos de vírus, bactérias, né? Micro-organismos unicelulares, né? A vida começou desse jeito. Até chegar um cachorro, até chegar um gato, até chegar um papagaio. Foi muito tempo, mas muito tempo mesmo. Então, ele veio conservando a sua individualidade, aprendendo, porque é assim que a gente evolui, pessoal. A gente evolui vivendo e aprendendo. Na verdade é vivendo, morrendo e aprendendo, né? Vivendo, morrendo, reencarnando e aprendendo, né? É assim que a gente evolui, tá? Então, e cada vez se aperfeiçoando mais, cada vez criando corpos mais evoluídos, cada vez mutações diferentes, né? Raças diferentes, espécies diferentes, né? A gente vai aperfeiçoando a nossa genética, o nosso perispírito vai se aperfeiçoando e o perispírito vai mudando o corpo físico. Então, o espírito aprende coisas novas, o seu perispírito registra essas mudanças, essa memória aprendida, e o perispírito cria cada vez corpos mais aperfeiçoados. Vai havendo mudanças, tá? Conforme a necessidade, conforme o ambiente, conforme as experiências que viveu, né? Ele vai moldando a sua evolução. É muito legal isso, né? Né, Clorici? Perfeito, né? Exatamente isso. O Espiritismo faz ele aclara de uma tal forma a visão evolucionista, né? Biologicamente falando, junto com a parte espiritual, junto com a parte, né, de aprendizado, de uma forma fantástica, né? É muito interessante, tá? Então ele conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. Porque ele não tem exatamente consciência do seu eu. Até a gente já falou sobre isso, né? Então ele vai ter com os animais, esses mais domesticados, que demonstram a facilidade de conviver com o homem, né? Então vai tendo características cada vez mais evoluídas, vai tendo uma inteligência mais aperfeiçoada, lampejos de lucidez, lampejos assim de lucidez com relação ao ambiente, né? Eu estava vendo hoje aquele vídeo lá que o animal, uma câmera registrando quando o animal percebeu, o cachorro percebeu que tinha um objeto pegando fogo em cima do sofá. O cachorro percebeu que tinha um objeto, uma toalha, alguma coisa, pegando fogo em cima do sofá. O que ele foi lá? Pegou com a boca, tirou o objeto que estava pegando fogo de cima do sofá. Quer dizer, olha só que lampejo de percepção, né? De entendimento ali. Maravilhoso, né? Fantástico.
Só que não é uma coisa contínua. O animal ele não fica agindo assim o tempo todo. Ele tem lampejos de entendimento, de percepção, mas daqui a pouco ele já age como cachorro, né? Já faz uma coisa ali bem. Então é diferente do homem que tem um pensamento contínuo, né? Pensamentos mais complexos, um entendimento mais avançado, né? Mas os bichinhos já, a gente já conversou sobre isso em outros dias, né? Então, devagarzinho, eles vão tendo certas percepções, certo entendimento, certa inteligência, né? Devagarzinho, né? A Ariane colocou, pode ter a reencarnação na mesma família? Pode sim. Aliás, pode ser até várias vezes na mesma família, né? Dependendo o tempo de vida aqui, né? E o tempo que ele fica no plano espiritual. Às vezes dá tempo de desencarnar, né? E voltar é, num novo corpinho, né? Uma nova encarnação do bichinho. E viver, né? Mais alguns anos com a família. Pode desencarnar, pode ficar mais alguns anos lá, depois voltar e ainda pegar a mesma família. Pode acontecer, né? Isso acontece com o ser humano. Tem um caso, né? Só a título de curiosidade, né? Tem um caso no livro do André Luiz, Entre a Terra e o Céu, do Júlio, de uma criança, né? Que ele veio 3 vezes na mesma encarnação da família, né? Que os familiares estavam, né? Ele reencarnou 3 vezes na mesma família. Lógico que ele morreu cedo, né? Para ele voltar assim tão rápido, ele tinha morrido em tenra idade 2 vezes, né? E aí ele veio uma terceira vez para viver uma vida completa, né? Para ficar realmente um tempo longo, tá? Mas olha que coisa, 3 vezes com a mesma família, entendeu? Imagina com os bichinhos, né? O que pode acontecer, tá? Esses bichinhos que têm poucos anos de vida, né? Então ele não tem propriamente a consciência do seu eu. Ele vai nos reconhecer. Não só você vai reconhecê-lo, como ele vai te reconhecer também. Aí você chega no plano espiritual, tá o bichinho lá abanando o rabo para você, né? E vem lá pular em cima de você, fazer festa. Pode acontecer, né? Então né? Agora, não exatamente com consciência de si mesmo, né? Porque aí depende de um despertar mais amplo na fase humana, né? A consciência de si, né? A vida inteligente lhe permanece em estado latente, né? Como a gente já conversou um pouco sobre essa questão da inteligência, né? Eu acabei de falar um pouquinho também, isso são nuances que vão devagarinho mudando, né? Desses animais mais inteligentes para o homem. É como mudar do dia para a noite, né? Não é de uma hora para outra, vai devagarzinho, vai mudando a tonalidade do céu, né? Não é assim. Então, do mesmo jeito, os animais vão conquistando certas inteligências até chegar na fase hominal, né? São coisas que a gente tem que estudar bastante ainda, a gente tem que. As ciências que estudam isso vão ter que avançar muito, inclusive na relação espírito-matéria, né? Então é uma coisa aí para as próximas décadas, os próximos séculos aí, né? Ok, vamos lá, pessoal, vamos para a pergunta 599, né? A alma dos animais, perguntou Kardec aqui, né? Sempre o Kardec está perguntando, tá, pessoal? A alma dos animais, não, a alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarne? Essa aqui já é mais fácil, né, de vocês responderem. A alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarne, né? Quer dizer, os animais podem escolher, é dado a eles a escolha em que animal que eles vão reencarnar. Aí já não, né? Aí não tem jeito, né? Né, Adair? Aí forçou demais, né, Rosimeire? Não tem condição, né? É. Nem os seres humanos, né? A gente fala, que a gente escolhe a encarnação, escolhe a família. Não é bem assim, né? A maioria tem que aceitar aquilo que é dado,
né? A maioria tem que aceitar a oportunidade que está tendo de reencarnar, né? Nós vamos, à medida que a gente vai demonstrando um valor diferente, à medida que a gente começa a demonstrar que nós estamos vencendo as nossas inferioridades, né? Quando a gente aproveita o tempo, a gente chega no plano espiritual como completista, ou seja, a gente completou o tempo que a gente precisava ficar aqui na Terra, que é raridade, viu? Quem fica o tempo que precisava ficar aqui na Terra é raridade. Então a gente chega no plano espiritual como completista. E aí a gente pode escolher várias coisas da próxima encarnação. Olha que coisa, né? Quando a gente chega como completista, né? A gente chegou na época que deveria chegar no plano espiritual, porque a maioria não chega na época, chega antes da época, né? Por um desgaste excessivo do corpo, precoce do corpo, né? Pelos maus hábitos, pelo comportamento que, né? Que nutre e tal. Então, os animais também não, né? Os animais não têm, né? Ainda essa condição, né? Então, a alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarne. Já voltava a falar que pode escolher, que aí me quebra. Eu não vi com antecedência aqui a resposta, tá? Muitas vezes eu chego aqui, eu ponho isso tudo e vamos lá, né? Ah, bom, aqui ó, a resposta. Senão já ia me quebrar todo aqui, né? Não, pois que lhe falta livre-arbítrio, né? Então, os animais não podem porque eles não têm o livre-arbítrio ainda como nós temos, né? Ele está começando a ter certos lampejos de, né? Certas iniciativas inteligentes, tá? Mas ainda falta muito para ele adquirir o livre-arbítrio, as escolhas que nós fazemos na fase humana, tá? E ainda a capacidade de escolhermos, como a gente acabou de falar, certa liberdade de escolhermos, vai depender de certo nível evolutivo que a gente alcance, como a gente acabou de dizer. Tá? Então, a gente vai tendo cada vez mais liberdade de escolher algumas coisas importantes à medida que a gente alcance um nível evolutivo. É como, por exemplo, a gente faz com as crianças, né? Com a criança pequenininha, você não deixa aquela escolha quase nada. No comecinho, nada, né? Você troca a fralda, dá alimentação, você faz tudo o que tem que fazer por conta sua, por você perceber certas necessidades da criança, mas não por escolhas dela, entendeu? Ela não escolhe diretamente uma coisa ou outra, né? Com o tempo, à medida que ela vai aprendendo a conviver com a realidade que a cerca, que ela vai aprendendo a se comunicar, vai aprendendo a interagir, né? Aí ela começa a manifestar o seu desejo, né? Aí ela começa a falar, não, não quero aquilo que você está me oferecendo, eu quero outra coisa. Ela começa a escolher, né? Aí você já começa a negociar com ela, tal, não. Então tá, dessa vez vamos fazer assim, depois a gente faz diferente, tal, né? Então é mais ou menos assim que é o nosso processo de evolução, é assim que Deus fez conosco. Quando a gente é muito rudimentar, em termos evolutivos, a gente não escolhe nada, né? Mas depois, quando chega numa certa fase, aí a gente começa a manifestar as nossas escolhas, tá? Certo? Primeiro a gente erra bastante, né? Porque a gente está aprendendo a usar livre-arbítrio, aprendendo a fazer escolha, então é comum que a gente erre muito. Com o tempo a gente vai aprendendo a errar menos, né? Tá? Certo? Então vamos para a pergunta 600. Ó, número bonito, né? 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como a do homem.
né? Então, Allan Kardec está querendo ampliar esse conceito da sobrevivência, né? Dessa alma, né? É, é, do animal como a do homem, se acontece também do animal se encontrar na erraticidade. Aqui é uma confusão que vale a pena a gente desfazer, né? O que que é a erraticidade? Alexandre, é a pessoa que errou muito? Não. A erraticidade não é o lugar das pessoas que erraram muito. Não, não é. Não tem nada a ver com erro, tá? Erraticidade é um termo que definiram para... Seria o plano espiritual onde os espíritos errantes... Aqui não são os espíritos que erraram, são as aves errantes. O que são as aves errantes? São aquelas que ora estão num lugar, ora estão em outro. Elas mudam de endereço, mudam de região. São as aves errantes. Não tem pouso fixo, entendeu? Ok? Não é a região umbralina, erraticidade, nas trevas. Não tem um destino certo ainda, né? Então, todos aqueles que estão no plano espiritual, aguardando uma nova encarnação, estão na erraticidade. Parece um termo ruim, né? Mas não é. Não é um lugar ruim. Pode ser se a pessoa estiver no umbral, aí é diferente, né? Está no umbral. Está em nosso lar, aí já é melhor. Mas ambos estão aguardando uma nova encarnação, tá? É um termo que, na verdade, parece que mais complica do que, do que esclarece, né? O termo erraticidade, né? E confunde as pessoas, né? Mas enfim, né? Então não tem nada a ver com erro, tá? É só as pessoas que estão aguardando uma nova encarnação. Estejam elas no umbral, estejam onde estiverem elevado, um lugar elevado, mas elas precisam reencarnar ainda, né? Certo? Ok? Então, voltando à pergunta, o que o Allan Kardec quer dizer? O que ele quer entender aqui? Se as almas dos animais vão também para esse lugar após a morte, para o plano espiritual. A gente hoje chama de plano espiritual, né? Espiritualidade. Se eles vão para o mundo espiritual, é isso que ele quer saber. Assim como o homem, né? Assim como o homem, tá? Então vamos ver a resposta. Vocês acham que vão? Os espíritos? Eu já falei agora há pouco, né? Vocês acham que os bichinhos vão para a vida espiritual? Vão, né? Né? O que vocês acham? Sim, né, João? Lúcia, é sim, né? Vamos lá. Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo. Mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade, né? Quer dizer, aí define uma separação, que é uma separação evolutiva, como a gente já falou, entre a alma dos homens e os animais, né? Então é diferente dos espíritos errantes, né? Que atingido a fase hominal, né? A fase consciente, que tem livre-arbítrio. Então é que eles estão definindo, né? Os homens com livre-arbítrio, os animais sem. Só que, né? Por um lado, essa divisão que eles fizeram aqui. Por outro, por exemplo, você vê lá, nosso lar, as descrições do André Luiz, as aves, os cães, né? Então o André Luiz fala lá, quando está chegando. Ele fala quando ele está internado lá no hospital ainda. Ele olhava da janela do quarto onde ele estava, as árvores frondosas, os pássaros cantando nas árvores, pequenos animais ali por fora, a gente não sabe quais animais, mas pequenos animais ali, né? Não sabe, um esquilo, um coelhinho, a gente não sabe, né? Mas ele fala pequenos animais ali domésticos, cachorro, sei lá, né? Então tem outros momentos que ele fala das caravanas, dos caravaneiros que vêm trazendo o pessoal do umbral, que eles socorreram.
Então tem as aves que eles chamam de ibis viajores, né? Algumas aves que vinham acompanhando a caravana, domesticados, faziam parte da equipe. E cães, vários cães também, que vinham latindo, né? É, muares, muares também, né? Então você vê, então estão animais ali também na região de nosso lar e certamente em outras colônias, né? Tá, pessoal? Então, só para a gente ter, né? Ter uma visão, o que que a doutrina nos fala. Certamente outros livros vocês vão trazer outras informações da participação de animais, né? Em outros autores e que vão falar a respeito, tá? Mas, então eles estão, sim, e convivem com os seres humanos. Provavelmente seja no umbral, seja em nosso lar também, né? Mas aquele separado é diferente do homem e o animal. Diferente porque eles estão em situação evolutiva diferente, né? Lógico que, tá? Aí continua a resposta aqui, né? Deixa eu ver, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Tá. De idêntica faculdade não dispõe o dos animais. A consciência de si mesma é o que constitui o principal atributo do espírito. Então, você vê, eles separam o homem dos demais animais principalmente pela consciência, a consciência do eu, né? Tem uma palavrinha que ela é o divisor de águas. O divisor de águas é o que demonstra o surgimento da consciência. É uma palavrinha, não sei se no português é assim que fala, é uma palavra composta, eu acho que é uma palavra composta. Qual é essa palavra? Vamos ver se vocês acertam aí. Tem uma palavrinha que a gente usa muito e que seria praticamente a divisão aí dos homens e dos animais, pensando em termos de consciência, tá? Qual seria essa palavrinha? Ai, ai, que palavrinha seria essa, né? O João Franco e a Cláudia colocaram livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um grande diferencial, né? Em termos de consciência, em termos de consciência, quando que surge o espírito? O espírito entendido como ser consciente. Ser consciente, né? É quando surge, é quando surge o porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que o céu? Por que a chuva? Por que o fogo? Por que eu tô aqui? Por que que dói? Por quê? Quando surge o porquê, né? Quando surge o porquê. Quer dizer, eu demonstro com a indagação, eu demonstro a consciência, né? O início de consciência. Um raciocínio, né? Um raciocínio rudimentar, uma tentativa de entender, né? O porquê de tudo, né? Então ali a gente pode, o questionamento, quando surge o questionamento, né? Você vê, as crianças têm, né? A fase do porquê, porque está justamente demonstrando a recapitulação da fase do surgimento da consciência. Quando começa a consciência do eu, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu existo? Penso, logo existo, né? O Descartes, né? O porquê. Por quê? Você vê, o próprio Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o que que é? É porquê. Por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que a morte? Por que a vida? Por quê? Não é?
Então, questionamento, né? O questionamento ele demonstra, né, uma consciência indagadora que raciocina, que reflete, que quer entender a sua condição no aqui e agora, né? O despertar da consciência, exatamente. Tá? Então, os animais, eles nesse sentido, eles não têm exatamente, né? É um pouco difícil a gente dizer porque a gente tem a dificuldade de comunicação, né? Então, talvez até ele tenha um rudimento de por que que ele fez isso comigo, né? Às vezes o cachorro olha assim, por que que ele fez isso comigo? Por que que ele me bateu? Por que que ele me deixou passar fome, né? Talvez ele tenha um rudimento de porquê também, né? Mas não consegue expressar, né? Da maneira como nós expressamos, da linguagem como nós, né? Assim como a criança pequenininha também, ela às vezes ela não entende o que estão fazendo com ela, por que estão fazendo, mas ela não consegue nem perguntar. Ela não tem entendimento, ela não tem vocabulário, ela não tem articulação ainda para expressar por que está fazendo isso comigo, por que, né? Mas talvez a dúvida já exista, o questionamento já existe em forma de ideia, mas não em forma de palavra, né? Interessante, né, a gente pensar nisso. Aí continua a resposta aqui, né? O do animal depois da morte é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado o tempo de entrar em relação com outras criaturas, né? Então, os animais, muitos animais devem desencarnar e reencarnar quase imediatamente. Porque uma coisa a gente percebe, a gente entende, na literatura demonstra isso, né? A literatura demonstra isso, que a nossa permanência no mundo espiritual, ela vai sendo também cada vez maior, conforme o nosso aproveitamento dessa experiência espiritual fora do corpo, né? Enquanto nós estamos num processo mais rudimentar da existência, mais identificados com a matéria, a nossa experiência de crescimento ela é mais aqui na matéria. O que a gente tem a aprender é mais aqui na matéria, porque nós estamos muito identificados com a matéria. Conforme a gente vai evoluindo mais, aí nós podemos aprender um pouco mais com a vida espiritual. Nós vamos nos desidentificando tanto da matéria, começamos a permanecer um pouco mais no plano espiritual. Esse período vai se dilatando através de aprendizados, através de planejamentos de uma nova encarnação, de uma melhor elaboração, né? E conforme a evolução, né, quanto mais nós vamos evoluindo, mais vai se espaçando entre uma encarnação e outra. Entendeu? Por quê? Porque nós estamos mais identificados com a vida espiritual do que propriamente com a vida material. E aí, nesse caso, as pessoas muito evoluídas, elas vêm mais para ajudar aqui. Não porque elas têm muito que aprender aqui. Na verdade, elas têm mais a aprender lá do que aqui. Só que elas têm aqui elas vêm aqui para demonstrar, elas vêm aqui para nos ajudar. Entendeu? Mas é diferente, né? No início da evolução, nós temos mais a aprender aqui do que lá. Aqui a gente se sente mais no nosso ambiente normal do que lá na vida espiritual. Com o tempo vai mudando, né? Tá? Certo? Aí pergunta 601. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva, né? Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Allan Kardec quer saber se os animais progridem. E aí, se os animais progridem, né? Quer dizer, a princípio ele não está, ele está tentando entender, né? Até que ponto os animais vão progredir, né? Tem uma relação entre os animais e o homem, né? Ele está tentando entender isso tudo, né? Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva, né? Vocês estão colocando que sim, né? A maioria.
Está colocando que sim, né? Eles estão sujeitos à lei de evolução, à lei do progresso, como a alma dos homens, né? Então vamos lá. Sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes, né? Então aqui eles até ampliaram um pouquinho mais a visão, né? Dizendo que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação, né? Talvez não exatamente como o homem, mas onde eles consigam interagir com os seres humanos de uma forma mais ampla, né? São sempre inferiores ao homem. E aqui não é que são sempre porque eles nunca evoluirão, né? É porque o homem já está homem e eles ainda estão animais, tá? Então, nesse sentido, eles continuam sendo animais. Mas com o tempo eles podem chegar à fase hominal? Sim, né? Então, o homem continuam ajudando os seres humanos os ajudam. Tudo na vida nos fala de cooperação. Tudo na vida nos fala de cooperação. Aí quando a gente vai entendendo isso, nós vamos aprendendo a cooperar mais uns com os outros. Né? Os homens com os animais com os homens, cada um dando a sua melhor parcela de contribuição. Eu estava vendo ontem num documentário, né? Falando da importância que foi para a agricultura o carro de boi, né? Ou, não exatamente o carro de boi, mas o arado, né? O arado puxado pelo boi, né? Quer dizer, como que foi um avanço de potência, né? De plantação, por exemplo. Você imagina isso numa escala mundial, essa tecnologia, né? De arado movido ali pelos animais, porque a força do homem era muito inferior à força do animal, né? Então a capacidade de plantar, estava falando um retrospecto rápido, né? Em termos de cultura, né? De evolução da cultura e tal, né? Então, os animais já nos ajudaram muito, né? Muito, né? E nós também os ajudamos. Só que nós somos meio cruéis com os animais, né? Nós temos que deixar de sermos cruéis com os animais. Isso que a gente está vendo lá no livro Missionários da Luz, né? Que a gente falou num dos capítulos lá, né? O Alexandre estava explicando para o André Luiz, né? Como é que o ser humano ainda tem sido muito cruel com os animais, né? Então a gente tem que aprender mais isso hoje, cooperar mais com os bichinhos, né? Assim como eles cooperam conosco, né? Nos ajudam tudo, nos ajudam tanto, né? Então é uma coisa que eu acho que nós temos que aprender mais do que eles, né? Porque eles nos ajudam, né? Tudo que podem, né? Historicamente, né? Só que nós temos sido muito cruéis com os animais, né? Aí vamos para, acho que é a última, né? Vamos ver se dá tempo aqui, mas acho que, né? Pergunta 602. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Os animais progridem como o homem por ato da vontade própria ou pela força das coisas? Né? Então é interessante a pergunta, né? Já que os animais progridem, estão sujeitos à lei do progresso, inclusive em outros mundos mais evoluídos, né? Allan Kardec quer saber, mas eles evoluem por ato de vontade deles, por vontade própria ou pela força das coisas? Que são levados a evoluírem, levados a progredirem, né? A gente falou aqui atrás, os próprios espíritos falaram, né, que o ato da vontade é um ato consciente, né?
Então, os animais, eles têm um rudimento, esses mais próximos do homem, eles têm um rudimento de vontade, um rudimento de inteligência, né? Como os espíritos colocaram, mas eles não têm exatamente o livre-arbítrio que tem o homem. Então, eles não são exatamente os autopropulsores da evolução deles, né? Vamos ver a resposta aqui dos espíritos. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. Razão porque não estão sujeitos à expiação. Olha aí, que importante. Né? Então, os animais não estão sujeitos à expiação. O ser humano está. Porque os animais, eles estão movidos pela força do instinto, né? Eles têm lá rudimentos de percepções, assim, de entendimento de algumas coisas, então eles agem de uma forma inteligente, às vezes até espanta a gente, tá? Mas a evolução deles é muito mais por essa força invisível que é a mão de Deus, que é a força instintiva, né? É a força instintiva conduzindo dentro dos animais a buscar a reprodução, a buscar a alimentação, a buscar a defesa, a manutenção da sua existência, né? Proteger a prole. Então ele evolui por força dos instintos que a vida foi moldando nele. Não foi por escolhas que ele foi fazendo. Senão a gente falaria de livre-arbítrio, né? Se fosse por escolhas, a gente falaria de livre-arbítrio, mas ele não tem escolhas ainda. Entendeu? Então ele está sendo levado, é a mão divina, né? É a lei biológica da evolução conduzindo por essa fase inicial, né? Certo? Então eles não estão sujeitos à expiação. Nós estamos sujeitos à expiação, nós sofremos o resultado das ações praticadas, né? Criamos culpas dentro de nós, remorsos, né? Conflitos, porque nós escolhemos, nós agimos com consciência, né? Nós agimos com maior entendimento, não exatamente com consciência do ponto de vista moral, né? Mas a gente age com escolha, né? Então é diferente, né? Certo? Então eles não têm expiação, né? Eles vão para os ambientes com os quais, seja aqui na Terra, seja no plano espiritual, com os quais, acredito eu, haja sintonia, com os quais eles se afeiçoem mais, se sintonizem mais, né? Vão para ambientes melhores ou piores, com os quais haja uma sintonia natural pelo nível evolutivo deles, mas não por expiação, não por culpa que eles levem, entendeu? Se é um animal muito violento, peçonhento, a tendência são as regiões mais complicadas, né? A tendência é ficar pouco tempo na vida espiritual e logo reencarnar, logo voltar para a matéria. A tendência é essa, né? Certo? Ok, pessoal, então nós vamos finalizando, né? Lembrando que, né, isso tudo é material de estudo, né? Que a gente tem que a vida inteira estudar, né? À medida que a gente vai tendo informações na literatura, os espíritos vão trazendo, né? Então, são coisas que estão totalmente abertas aí para as nossas pesquisas e reflexões, tá? Então, aqui é só um exercício, né? Em que a gente especula algumas coisas, né? Deduz algumas coisas, mas está totalmente aberto, né? Para as nossas pesquisas, né? Tá? Então vamos fazer a nossa prece, né? Vamos finalizar nosso estudo, agradecendo toda a ajuda que recebemos, que estamos recebendo ainda com tanto carinho da vida espiritual, que jorra essas forças benéficas através da imposição de mãos dos espíritos técnicos do magnetismo, técnicos do passe, da fluidificação do ambiente, da água e dos nossos corpos. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Maria de Nazaré, pelas bênçãos, pelo amparo, pela proteção, pelas boas intuições, para que pudéssemos
transformar essa hora de estudos num momento de fraternidade, de alegria, um momento de entendimento, de exercício, de reflexão, de convivência salutar, de muito amor entre todos nós, do plano físico e do plano espiritual. Muito obrigado por tudo e que a cada dia nós tenhamos expandido a nossa capacidade de entender, de enxergar, de compreender e de perceber a grandiosidade da existência que nos cerca. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, pessoal, finalizamos novamente, tá? Agradecendo aí a presença de todos, o carinho, a participação, sempre muito queridos todos vocês, tá? Eu agradeço demais aí toda a ajuda que vocês nos dão. E amanhã a gente tem estudo do livro Os Mensageiros, né, do André Luiz, às 20 horas, tá? Então a gente conta com vocês aí novamente. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.